Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, tudo bem? Boa noite para você, para Carol, boa noite para os ouvintes, também para quem está nos assistindo. Oi, Vera, boa noite. Vamos saber quando é que os projetos de lei que vão tentar reverter as perdas do governo podem ser pautados na Câmara. Larissa Lopes tem mais informações ao vivo. Oi, Larissa. Oi, Débora. Olha, a expectativa é que isso ocorra na semana que vem, viu, Débora? Porque o Congresso deve se debruçar, então, já na semana que vem, sobre as medidas que serão enviadas pelo governo para cortar os gastos. A revisão de incentivos fiscais deve ficar para uma segunda etapa. Então, o governo já sinalizou que deve levar ao Congresso, na próxima semana, a proposta para repor a receita, isso após a derrubada da MP alternativa à elevação do IOF. Num primeiro momento, então, o projeto deve ser apresentado no intuito de repor as perdas e depois as isenções tributárias vão ser revistas. Lembrando que o Planalto corre contra o tempo para fechar o pacote fiscal para que, assim, o orçamento do ano que vem possa ser votado, já que já foi adiado, né, isso algumas vezes. De acordo com lideranças do governo, o pacote que será apresentado prevê a taxação de bancos, bets e também fintechs. Tem até um apoio da oposição e também do Centrão no que diz respeito à elevação da taxação das bets para até 24%, como já se fala também nos bastidores. Em relação às isenções, a ideia é diminuir a renúncia fiscal em 10%. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a casa vai priorizar, então, na semana que vem, o avanço das propostas de corte de gastos. O governo está decidindo o veículo que vai usar nessa questão para repor o que foi perdido lá na MP 303. O governo deve apresentar até semana que vem a saída. Queremos também avançar nessa pauta do corte linear nas isenções tributárias. Então, as isenções devem ficar para outra semana. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, hoje também, ele disse que as medidas de corte devem entrar em projetos que já estão mais adiantados na casa, como, por exemplo, o que torna crime hediondo a adulteração de bebidas, isso após toda a crise do metanol, e tem outra proposta sobre valores de bens, que é relatado por Juscelino Filho. Mas o líder ele até defendeu que esse pacote do governo seja inserido no PL, que já tramita em regime de urgência, esse da falsificação de bebidas. A medida provisória do governo, que acabou caducando porque foi derrubada por deputados, elevaria a arrecadação do governo em 51 bilhões de reais, contando este ano e também o ano de 2026. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Vera, colocar esses pontos em projetos que já estão em andamento, isso ajuda? Acho que não. Eu não vejo o que uma proposta que precisa enfrentar os vários buracos que existem na meta fiscal, na proposta, né, de arcabouço fiscal e, portanto, na meta que ela prevê, possa entrar no meio de um projeto sobre falsificação de bebidas, enfim, tá tudo muito confuso. O governo tinha prometido para a semana passada, depois tinha prometido para essa semana e nada de vir uma proposta. A gente sabe que algumas das coisas que estão em discussão, elas, inclusive, não são vistas pelos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas ou a própria assessoria financeira do Senado e da Câmara, como factíveis, como viáveis, porque elas contrariam o que diz a própria proposta do arcabouço fiscal. Então, o governo deveria mandar uma coisa orgânica, organizada, clara, do que ele quer fazer para compensar a arrecadação que ele não conseguiu, primeiro com o IOF, depois com a medida provisória, para que se tenha clareza, inclusive na sociedade, inclusive entre os economistas, entre todo mundo que está fazendo conta, que está olhando para o fiscal com preocupação, porque isso dita aí decisões de investimento, dita decisões a respeito de
de como o país é visto, inclusive em relação à sua capacidade de pagar a dívida, de ser fiscalmente responsável, tudo isso tem que estar mais claro. Eu acho que pegar e fazer puxadinho em propostas que já estão no Congresso é um jeito de começar errado de novo um negócio que já está bem enrolado. E a gente sabe que também tem as negociações de bastidor, né, Vera? Por exemplo, ontem teve reunião do presidente da Câmara, Hugo Mota, com a ministra Gleice Hoffmann, representantes do PP e outros parlamentares. E aí a pauta é aquela cantilena de sempre, né? Porque o PP diz que vai apresentar novos nomes para preencher os cargos do segundo escalão que foram mudados pelo governo aí recentemente. Então muda, mas não muda tanto, porque entram indicados do PP ali no lugar, demanda por liberação de emenda. É assim que funciona, né? Mas veja, partidos que estão falando em cair fora, estão falando que tem um prazo limite para os seus integrantes deixarem o governo, ou seja, publicamente posam de valentões, não queremos nada com esse governo, e nos bastidores negociam nessa base. O governo está com a corda no pescoço, precisa aprovar vários projetos muito delicados até o final do ano. Um deles é esse que vai tentar fazer possível cumprir a meta fiscal do ano que vem. O outro é o do imposto de renda, e a gente vai ver que nem tudo é céu de brigadeiro na discussão desse projeto. E o outro orçamento. Se a gente lembrar que esse ano o orçamento foi votado lá em abril, a gente sabe que também não é uma coisa simples, principalmente com esses buracos que até aqui a gente tem e com as demandas de um ano eleitoral. Então, acho que o governo tem que estar articulando melhor. Não pode ficar tudo nas costas da ministra Gleice Hoffmann. A equipe econômica tem que estar de corpo e alma nessa negociação, e o próprio presidente da República tem que afinar ali os ponteiros com os presidentes das duas casas, afinar os ponteiros do que é possível atender aos partidos e o que interessa ao governo atender a partidos que cobram muito e entregam muito pouco. Então, essas duas partes da definição política do que se quer atender e a definição econômica de para onde vão apontar essas medidas, elas têm de estar juntas, muito azeitadas e com a coordenação por cima do próprio Lula.